E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre as 5 vias que provam a existência de Deus para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi um filósofo que viveu ali entre os anos 1225 e 1274, portanto, um filósofo medieval, né? Ele está inserido aqui dentro do que a gente pode chamar de escolástica na história da filosofia. Foi essa tradição aí a partir do século XII, né? Do século XII que surgiu aí entre os séculos XII e XIV mais ou menos. Essa tradição da escolástica, ela fazia oposição, né, principalmente à patrística, que tem no seu principal representante aqui, a figura do Santo Agostinho, né, do Agostinho, também outro filósofo da Igreja Católica, outro filósofo um pouco anterior ali, né, a esse período da patrística. Acontece que os patrísticos, eles partiam basicamente de ideias platônicas, de ideias de Platão, enquanto os escolásticos, como Tomás de Aquino, eles partiam de ideias aristotélicas, ou seja, da filosofia de Aristóteles, né? Tanto o Santo Agostinho quanto o Santo Tomás de Aquino foram padres, foram canonizados pela Igreja, então eles têm essa importância, né? O cânone deles para a Igreja tem essa importância porque eles ali no início, né, quando o cristianismo começou a se expandir e se institucionalizou, né? Ele se tornou uma instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana. Se institucionalizou, né? Deixou de ser ali uma pequena religião sem organização e começou a se organizar, fundou, abriu templos, né? Foi para outros lugares. Então, a partir desse momento, eles começam, a igreja ela precisa criar uma doutrina cristã, né? Essa doutrina cristã, obviamente, ela tem como pilar a Bíblia, mas ela não poderia ficar somente na Bíblia, né? Então, esses primeiros filósofos da igreja, eles têm essa importância porque eles ajudaram a fundamentar a teologia cristã ali no princípio, né? Quando o cristianismo, nesse movimento de expansão do cristianismo, quando o cristianismo expande e se institucionaliza. Então, o Santo Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, ele é um padre dominicano, né, da escolástica e tem sua importância aqui principalmente por isso. E nessa aula de hoje a gente vai ver como que ele vai fundamentar ali, como que ele vai, através de 5 provas filosóficas, 5 argumentos, ele vai fundamentar, ele vai provar a existência de Deus. Como um bom aristotélico, né, Tomás de Aquino vai partir da experiência, ou seja, daquilo que é empírico, da empiria, para conseguir fundamentar essas suas 5 vias, né? Então, são 5 vias que provam a existência de Deus, não somente de uma maneira, né, platônica, né, algo que estaria ali no mundo das ideias, não. Ele vai propor vias que partem primeiro da experiência prática, né, dessa experiência sensível, né, da nossa experiência sensível, para se chegar, né, dessa percepção, para se chegar àquilo que a gente pode chamar de suprassensível, que seria então a figura de Deus, né? Deus suprassensível porque é algo que não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser tocado, né? É algo que está num plano ideal, que não está nesse plano material, né? A gente pode falar também em termos filosóficos, é algo que transcende a realidade, né? Que transcende essa imanência que é física, né? Aquilo que a gente vive aqui é o imanente, né? Deus está no plano transcendente, tá? Então, as pessoas, a partir dessa analogia, né, com o sensível, né, as pessoas podem chegar a esse suprassensível, podem chegar ao conhecimento sobre Deus, segundo Tomás de Aquino, se seguirem as suas 5 vias, né, que são ali 5 argumentos que vão demonstrar a existência de Deus. E eles partem principalmente do princípio de causalidade. O que é o princípio de causalidade? É o princípio de causa e efeito. Tudo que acontece no mundo, né, é um efeito. Então,
Se é um efeito, tem uma causa anterior. Tudo que acontece, né, é um efeito. Então, tem uma causa anterior que fez aquilo acontecer. Onde a fumaça, se tem fumaça ali, eu vou ali deduzir então que tem fogo, né, por conta do princípio de causalidade. Uma causa gera um efeito. A primeira via que prova a existência de Deus, Tomás de Aquino chamou de motor imóvel, de primeiro motor imóvel. Supõe-se que o universo todo está em movimento, tudo está se movendo, né? E aí, para explicar isso, a gente pode dizer, olha, movimento é efeito de algo, ou seja, tem uma causa, né? Deve ter uma causa anterior para um corpo entrar em movimento, para o universo entrar em movimento, porque nenhum corpo se move sozinho, né? E aí você passa então a tentar encontrar causas anteriores para cada, né? O universo está em movimento por conta disso, e isso entrou em movimento por conta disso, e por conta disso, e por conta disso, e vai retrocedendo. Se você não chega, né? Se você faz esse processo, né? A gente pode chamar de ad infinitum, né? Ao infinito, você não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Você vai se perder aí uma hora. Então, para você então determinar que o movimento do universo foi provocado por algo, você tem que encontrar uma explicação primeira, tá? Então olha só, você sabe que o universo está em movimento, tudo está em movimento, as coisas se transformam e tal. Então, uma hora, né, você pode retroceder aqui dos dias de hoje até chegar lá no princípio onde começou esse movimento. Uma hora tem que chegar no ponto zero, no marco inicial, né? E esse marco inicial, Tomás de Aquino chamou de primeiro motor imóvel, tá? Para você não retroceder até o infinito e não chegar a conclusão nenhuma, você supõe então que deve haver um primeiro motor que por nada foi movido, mas que ele foi a causa de todo o movimento, né? Um motor, ele gera ali movimento, né? Ele precisa de uma alimentação, lógico, um combustível, né? Motor a combustão, precisa de combustível, mas ele não precisa de nada lá movendo ele a partir do momento que ele entra em movimento, né? Santo Tomás de Aquino está utilizando esse argumento. É o primeiro motor imóvel, aquilo que deu movimento a tudo. A segunda via que prova a existência de Deus, Tomás de Aquino chamou de primeira causa eficiente. Ela tem a ver ali com a via número 1, né, do motor imóvel, porque ela é justamente o efeito desse motor imóvel, né? Eu vou explicar. Olha só. Você sempre tem essa ordenação, causa e efeito para todas as coisas, né? Se há essa ordenação, não tem como haver efeito sem causa. Se a gente volta ali, né, faz aquele retrocesso ad infinitum lá, como a gente estava argumentando ali na primeira via, você nunca vai chegar a uma primeira causa para todos os efeitos, tá? Você nunca vai ter uma causa primeira. Então você supõe que primeiro, né, deve ter havido ali uma causa que foi o início de tudo, que foi o marco zero, que não precisou, né, que ela não precisou de uma causa anterior, não foi efeito de uma causa anterior, ela foi a primeira de todas as causas, né? Então ela foi a primeira causa eficiente que desencadeou todos os efeitos subsequentes, ou seja, tudo aquilo que veio depois. Então, assim como o motor imóvel, né, que é o primeiro que deu movimento a tudo, segundo Tomás de Aquino, essa primeira causa eficiente foi ela que deu ali todos os efeitos, né, causas, relação de causa e efeito após, né, após aquele marco zero. A terceira via que prova a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, é chamada de ser necessário e seres possíveis. Bom, a gente deve pensar primeiro que tudo que é um dia não foi, ou seja, tudo que existe um dia não existiu, né? Do passado não existia. A gente pode então, para explicar isso, né? Para explicar isso melhor, a gente pode pensar que um ser um dia não foi, né? As coisas, hoje eu existo, um dia eu não existi, né? Então há esse movimento, sempre esse movimento, não ser, ser, né? Não existe, passa a existir. Esse movimento progressivo. E se a gente retrocede, né, a gente tende aí a chegar ao não ser, ou seja, a não existência. Mas aí Tomás de Aquino vai argumentar o seguinte: olha, se você faz esse movimento e chega do nada, né, chega no nada ali,
Tudo que hoje é, um dia não foi, né? E aí você para por aí, o nada, nada, vazio, inexistência. Segundo Tomás de Aquino, você vai estar perdido ali. Por quê? Por que você vai estar perdido no seu raciocínio? Porque é impossível o ser partir do nada, do absolutamente vazio. As coisas existem porque vieram do vazio, do nada. Não. Tomás de Aquino, como ele está fundamentando ali a teologia cristã, ele então vai colocar ali que há a necessidade, há um primeiro ser necessário, né? Que vai dar origem a todos os seres. Para não falar, né, então, para não colocar que nós viemos do nada. Para ele era impossível, né? Impossível do nada surgir algo, do nada surgir tudo, né? Assim como Heráclito, por exemplo, ele falava desse movimento, né? Do nada para o tudo, né? Do vazio para o cheio. Mas para Tomás de Aquino seria impossível. Então, deve haver um ser necessário, né, que dê origem a todos os outros seres, porque todos os outros seres, nós não viemos do nada. Então, nessa relação, nessa via, nós, seres humanos, animais, pedras, plantas, são seres possíveis. E há um único ser necessário que, se a gente for retroceder lá, é o que deu origem a tudo. Nas três vias que nós vimos até agora, né, do motor imóvel, da primeira causa eficiente, do ser necessário e ser possível, a gente faz aqui uma conexão direta justamente com Deus, com a figura de Deus, né? Porque para Santo Tomás de Aquino o motor imóvel era Deus, a primeira causa eficiente é Deus e o ser necessário é Deus. A partir dessa quarta causa, dessa quarta via, né, que ele chama de graus de perfeição, já não está tratando diretamente somente de Deus, né? Porque aqueles já está apontando uma hierarquia, né? Primeiro, deve-se partir da suposição de que existe um grau máximo de perfeição. Esse grau máximo de perfeição, logicamente, né, numa teologia cristã, numa fundamentação de uma teologia cristã, para um santo da Igreja Católica, esse grau máximo de perfeição só pode ser Deus. Ok. Mas existem outros seres, né? Então, todos os seres estão nesse grau máximo de perfeição? Não. Existe uma hierarquia, né, dos graus de perfeição, né? Existe o padrão, aquilo que é excelência pura, aquilo que é padrão de comparação, né, que é o ser supremo, que é Deus, e existem graus menores que se comparam ali, que estão análogos a seres menores, seres menos perfeitos, seres menos evoluídos, né? Então, o Santo Tomás de Aquino ele aponta ali o grau máximo de perfeição, né? Aí abaixo ali anjos, por exemplo, né? Aí depois seres humanos, animais, plantas, até chegar nos menores seres, nos menos perfeitos, por exemplo, os minerais, né? O reino mineral, as pedras, né? Então, essa hierarquia ela é apontada ali pelos graus de perfeição. Mais perfeito, né, o supremo, está mais próximo do ser, daquilo que é, ou seja, aquilo que simplesmente é, que não precisa existir, que não precisa de algo anterior a ele. Nessa argumentação é quem? Deus, né? E aquilo que vai, gradativamente, vai ficando menos elevado, né? Os outros seres. A quinta via, que prova a existência de Deus, ela parte da suposição de que há uma ordem no universo, né? Ela é chamada de governo supremo, porque ela vai supor ali que existe uma ordem que organiza, que ordena tudo, e essa ordem é que governa tudo, e essa ordem, claro, seria Deus, né? Então, por exemplo, você pode imaginar que se há uma ordem racional para tudo no mundo, né? Basicamente, deve haver um ser supremo que governa tudo. Porque tudo, né, segundo Tomás de Aquino, tudo tem a sua importância, o seu lugar, né, o seu papel. Os seres humanos eles têm um papel a se desenvolver, né, e as plantas têm o seu papel na natureza, os minerais, os animais. Então, tudo isso é governado por algo. Se há essa ordem, né, esse estabelecimento da importância de cada coisa no seu lugar, é porque deve haver um governo supremo que coloca tudo em seu devido lugar. Na hierarquia, então, dos seres,
da natureza, né? Segundo Tomás de Aquino, os seres humanos eles seriam seres intermediários, né? Eles não estão nem tão evoluídos quanto Deus, né? Nem na figura ali de anjos e nem tão rústicos como minerais, por exemplo, ou como animais, né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade ali enquanto ser intermediário. Ele não é supremo, mas ele tem essa capacidade de se aproximar um pouco dessa perfeição. Tomás de Aquino não está dizendo que ele pode ser Deus, que ele pode ser tão perfeito quanto Deus, mas ele pode se afastar, ele pode se aproximar da perfeição divina, né? A partir do momento em que ele busca, né, segundo Tomás de Aquino, que ele buscaria o caminho de Deus, e pode se afastar disso a partir do momento em que ele sai do que seria supostamente o caminho de Deus. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou da nossa videoaula, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!